Eu trago o abraço de todos os irmãos da Igreja Missionária Volta de Cristo do Ressaca. Fica ali no município de Contagem, vizinho de Belo Horizonte, onde nós estamos ali há 2 anos. A igreja está plantada lá há 12 e nós estamos ali há 2, eu e a minha família. A minha esposa Alessandra, obrigado, e a minha filha Raquel completou 3 anos nessa terça-feira da semana passada, para a glória do Senhor. E eu venho também, irmãos, com alegria no coração de rever meu amigo, pastor Eliezer. Tem muitos anos que a gente se conhece. Eu acho que eu te conheci na mesma época que eu conheci os irmãos aqui, presbítero João, Lorival, né, a irmã Claí. E eu peco se eu falar o nome de todo mundo, que eu vou errar um bocado, né? Mas eu estou muito feliz, e o que eu conheço há mais tempo, que é o pastor Cleilson, né? Tem muitos anos que a gente se conhece também, graças a Deus por isso. E eu fico, irmãos, assim, muito maravilhado, porque a obra de Deus, ela traz muitas surpresas para nós, né? Nós somos surpreendidos constantemente pela graça bondosa do Senhor. E a vinda do pastor Eliezer para cá trouxe para nós uma alegria muito maior, né? De saber que Deus opera mutuamente. Não foi apenas o pastor Eliezer que veio trazer algo para a igreja, mas a igreja aqui também, com certeza, está dando algo para o pastor Eliezer e para a sua família. Que isso, irmãos, é a mutualidade do corpo de Cristo. Ninguém sabe tudo. O pastor Cleilson parece que sabe tudo, mas a gente sabe que não, né? Ninguém sabe tudo, ninguém tem todos os dons, justamente para que nós cresçamos juntos e alcancemos a estatura de Cristo, que este é o propósito de nós sermos igreja aqui na face da terra. Quero parabenizar, né, o pastor Cleilson por esta obra. Aqui neste lugar é a primeira vez que eu venho também, dar os parabéns ao pastor Eliezer, a toda a igreja aqui, o presbítero Alex, por esta igreja está linda, viu, irmãos? A gente fica olhando lá os vídeos, as fotos, a gente não tem muita noção, né, do tamanho, da dimensão, das cores direito. E eu fico muito contente de ver que a igreja aqui está linda, não só a pintura, o cuidado de vocês com a casa do Senhor, mas também o rostinho de cada irmão, cada irmã, que são lindos também para a glória do Senhor. Eu sei que não só os daqui que estão hoje, né? Temos irmãos da sede também, mas a minha alegria fica gigantesca de poder participar deste momento. Amém, irmãos? Amém. Falando sobre a pregação, que já passou pelo crivo do presbítero Alex, não é isso? Eu fico mais feliz ainda. Agora, é aquele negócio, irmão, eu vou ter que falar aquele clichê que todo mundo fala quando vem aqui, né? Cheio de pregador bom, cheio de teólogo, a gente vem com frio na barriga. E a minha barriga sente mais frio que a de vocês, né? É maior, então a gente fica com mais frio na barriga que todo mundo. Mas eu vou sem medo, irmão, que eu falei com o pastor Cleilson, eu sou corajoso, eu vou, né? Então vamos abrir a Bíblia? Vamos ou não, irmãos? Aí, beleza. Vocês me ajudam aí, senão eu vou ficar pior. Mateus capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, que é uma parábola interessante para a nossa meditação neste momento. Mateus capítulo 20, nós vamos ler até o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais,
Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Deus, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra, que é riquíssima para nós. Obrigado também, ó Deus, por esta leitura, pois eu sei que ela é suficiente para nos alimentar e nos nutrir. Mas aprove ao Senhor me trazer a este lugar nesta noite, e eu rogo a Ti, ó Deus, que todos estejamos aqui com um só pensamento e um só coração, a fim de que a palavra lançada em nossos corações não seja roubada pelo maligno, antes que produza frutos que glorifiquem ao Teu nome. É o que Te oramos. Amém. E graças a Deus. Todos digam amém? Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma parábola que Jesus conta, e ela começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante. A maioria das parábolas de comparação do reino de Deus, ou o reino dos céus, escritas por Mateus, estão concentradas no capítulo 13. Mas esta, propositadamente, foi colocada no capítulo 20 por algumas razões que nós vamos ver aqui nesta noite. E o que nós precisamos nos lembrar antes de partirmos para o entendimento e a compreensão deste texto que acabamos de ler, e principalmente da sua aplicação para as nossas vidas, é que as parábolas elas sempre têm um objetivo de nos trazer um ensinamento espiritual. Por isso que, apesar de Jesus usar palavras comuns para falar as histórias ou contar as suas parábolas, usava não só palavras comuns, como também figuras e ilustrações que eram comuns ao dia a dia do povo. Ele também dizia que ele contava as parábolas para que, ouvindo, não entendessem. Porque o verdadeiro sentido não está em compreender a história, e sim o seu significado espiritual. Então, o título que nós trouxemos para a mensagem de hoje é Graça Abundante para Miseráveis Necessitados. Amém? Vamos dizer todos juntos assim: graça abundante para miseráveis necessitados. Irmãos, esta parábola de Jesus foi contada por causa de uma situação explicitada no capítulo 19. Quero que os irmãos voltem um pouco aí à página da sua Bíblia, para nós entendermos um pouco que Jesus foi abordado por um jovem rico, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, não é? Que está concentrada aí no verso 16. Alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, Jesus foi abordado por um jovem, e Jesus, ao responder a respeito da vida eterna para ele, disse que ele deveria guardar os mandamentos. Nós não vamos falar a respeito desse texto, mas aí ele completa dizendo que ele já vinha fazendo isso desde que ele era menino. Ou seja, se dependesse apenas disso, a sua salvação estava garantida. E depois, Jesus ainda disse para ele, no verso 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Bíblia diz no verso 22 que após ouvir esta palavra, ele retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então os discípulos se voltaram para Jesus, melhor dizendo, Jesus se volta para os discípulos e diz que dificilmente um rico herdaria o reino dos céus. E aí ele completa dizendo que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos se assustam com essa expressão de Jesus e diz para eles: uai, Jesus, então, o discípulo mineiro diz: uai, Jesus, então quem é que vai ser salvo? É impossível, então, alguém alcançar a salvação. E Jesus lhes responde:
para os homens é impossível, mas para Deus, não. Para Deus tudo é possível. Então, quando se coloca nas mãos do Senhor, existe uma garantia, uma certeza de que as coisas darão certo, de que as coisas acontecerão. E depois disso, os discípulos ficaram mais entusiasmados e começaram agora a argumentar a Jesus a respeito da condição deles. Porque o jovem rico foi embora sem querer abrir mão das coisas que ele possuía. Mas os discípulos viram para Jesus, agora no verso 27, e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que será, pois, de nós? Então Jesus agora está recebendo um questionamento dos discípulos, que possivelmente estariam aguardando algum retorno da parte do nosso Senhor, seja um retorno terreno ou material para suas vidas. E é nesse contexto agora que Jesus introduz esta parábola que nós fizemos a leitura no capítulo 20. Então nós vamos ver agora, nesse sermão da noite, como a graça de Deus é capaz de manifestar como nós somos, ou quem nós somos, e também como Deus é e quem Deus é, trazendo resultados maravilhosos para as nossas vidas. Vamos lá então, irmãos? Vocês estão comigo ou não? Amém. Então, em primeiro lugar, irmãos, a graça de Deus exibe a minha incapacidade. Isso nós precisamos lembrar. Porque se não houvesse graça de Deus, nós continuaríamos montados em nossa altivez de conseguirmos fazer as coisas do nosso jeito. Então, se existe a graça, automaticamente existe também a incapacidade de alguém de fazer alguma coisa. Observe nos textos que nós lemos, verso 1, está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então o verso 1 diz que ele sai de casa para encontrar trabalhadores e lhes pagar o salário. Mas ele não faz isso uma vez só. O verso 3 diz que ele também saiu pela terceira hora do dia para encontrar mais trabalhadores. O verso 5 diz que ele saiu outra vez, agora na hora sexta, e saiu outra na hora nona, para encontrar os trabalhadores para a sua vinha. E o verso 6 ainda completa, dizendo que ele saiu na hora 1/10. Se nós pegarmos, irmãos, que os trabalhadores, eles iniciavam a sua jornada de trabalho às 6 da manhã e terminavam às 6 da tarde, nós vamos compreender que quando o verso 3 diz que ele saiu pela terceira hora, era às 9 da manhã. Quando ele sai pela hora sexta é meio-dia, hora nona, 3 da tarde, e hora 1/10 é às 5 da tarde. Ou seja, existiam ali trabalhadores que ficavam nas praças, aguardando que os patrões viessem chamá-los para trabalhar. Eram miseráveis, dependentes. Eles dependiam de alguém chamá-los para o emprego, chamá-los para o trabalho. De certa forma, esses homens eram, entre aspas, vagabundos, aguardando a manifestação da misericórdia de alguém que fosse melhor do que eles. Aguardando que alguém os chamasse para lhes dar o pagamento. Todos os trabalhadores que estavam na praça ainda eram desempregados até que fosse oferecido algo para eles. Ou seja, incapazes, dependentes. E de quem foi a iniciativa de buscar os trabalhadores para o serviço? A iniciativa foi do patrão. E quantos são os trabalhadores que ele vai chamar? Ele é quem decide pelo tamanho da sua lavoura, pelo tamanho da sua plantação. Caso algum trabalhador desocupado estivesse ali e não fosse escolhido pelo dono da vinha para o trabalho, ele jamais poderia acusá-lo de injustiça. Afinal de contas, ele estava ali dependendo que fosse chamado para alguma coisa. Ele era incapaz de exercer qualquer tipo de influência para mover a escolha do dono da vinha para que ele fosse escolhido. Tudo dependia do patrão, que era melhor do que ele. Isso tem muito a ver conosco? Sem sombra de dúvida.
Jesus quer mostrar, não só para os discípulos, quando ele contou esta parábola, mas também para nós, que apesar de estarmos presentes na sua vinha, não mostra que existe em nós alguma capacidade de irmos até o seu trabalho ou irmos até a sua proposta de salvação. Não há nenhuma qualificação em nós que nos coloque em privilégio com relação aos demais trabalhadores. Todos nós fomos chamados porque éramos vagabundos espirituais e estávamos à espreita da vida, aguardando que alguém melhor nos tirasse dessa condição. E então o Senhor, por sua graça, nos escolheu para fazermos parte da sua vinha. Uns chegaram primeiro, às 6 da manhã, outros foram chamados depois, às 9, outros ao meio-dia, outros às 3, e alguns, irmãos, serão chamados às 5 da tarde. Nem vai dar tempo de trabalhar direito na vinha, mas se o Senhor chamar, não há um vagabundo que resista ao chamado da graça, da riqueza e da oportunidade de ser participante de um trabalho glorioso que é o trabalho do Senhor. Então é isso que a graça nos revela em primeiro lugar, a nossa incapacidade. Em segundo lugar, a graça também exibe a nossa maldade. Por incrível que pareça, se existe graça, existe alguém que não merece recebê-la. Então a graça exibe a nossa maldade. Olha o que está escrito agora no verso 11. Tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Finalmente, irmãos, depois do trabalho, chega a hora do pagamento. Ninguém gosta dessa hora, né, irmão? A hora do pagamento é a hora mais esperada do dia. Afinal de contas, esses vagabundos agora estavam empregados e tinham direito de receber o seu benefício pelo trabalho realizado. Quando chega este momento do pagamento, propositadamente o dono chama o seu administrador e manda que pague primeiro os últimos. Que coisa maravilhosa! Por que o tesoureiro deveria pagar primeiro os últimos que chegaram? Qual que é o motivo disso, irmãos? O motivo é que Jesus já havia dito que os últimos serão os primeiros. E por que ele disse isso? Só porque ele quis. O que nós vamos fazer contra a vontade de quem detém o poder do pagamento? Temos nada a fazer, apenas esperar. Apesar de que a gente fica meio bravo com isso, né, irmãos? Imagine você numa fila do banco, né? E de repente o caixa chega e fala assim: eu vou atender de trás para frente hoje. Não é? Não dá uma certa... Tem gente que não gosta nem que os idosos passem na frente, né? Um dia eu vou ficar velho e vai ver comigo. Olhe bem. Mas a proposta do dono desta vinha, e Jesus, ao contar esta parábola, ele estava querendo incentivar o entendimento e a compreensão de que a maldade que existe naqueles que recebem a graça, ela pode ser despertada facilmente por qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que nós nos sintamos injustiçados, a gente já arrepia. Então, podemos entender que, ainda que estejamos sendo recompensados, a primazia continua sendo do pagador. Porque ele é que detém a bênção. Se nós espernearmos, vai adiantar alguma coisa? Não. Nós vamos ter que esperar. Então é melhor esperar calminho do que espumando. É assim ou não é, irmãos? Então, no ato do pagamento, irmãos, o que acontece? Os últimos trabalhadores, aqueles que chegaram às 5 horas da tarde e trabalharam apenas 1 hora, eles receberam um denário. O denário era o pagamento do salário por um dia de serviço. Então, teoricamente, irmãos, o conceito que logo se vem, eles deveriam receber 1/12 de um denário. Mas o pagamento foi feito 1 denário completo para aqueles que trabalharam 1 hora. Agora imagina a fila, todo mundo olhando, né? O Auxílio Brasil, já recebeu dele ali, trabalhou 1 horinha só, ganhou 1 denário completo. Imagina quando chegar a nossa vez. E eles se alegraram com a graciosidade que o dono da vinha estava concedendo aos trabalhadores que se esforçaram menos. Mas quando chegou a vez deles,
Ah, meu irmão. Olha. Olha bem, então, na hora que chegou a vez deles, que também lhes foi dado um denário, o que acontece, irmão? A graça do dono da vinha vai exibir a maldade e não a justiça dos primeiros trabalhadores. Se nós observarmos bem, no trato que foi feito no verso 2, está escrito, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Este era o trato. E o trato é justo. É ou não é, irmãos? E o combinado não sai? Este já é o dito popular. Era o justo. Então, na hora que eles veem a misericórdia, a graça sendo ofertada a outras pessoas, a manifestação de justiça fica ofuscada. Porque eles não querem receber agora o que lhes é justo, eles querem receber além do que lhes foi prometido. Rapidamente, então, eles se esquecem do benefício de terem sido chamados às 6 da manhã, quando vagabundeavam precisando de trabalho. Esqueceu. Passou da cabeça. E eles começaram agora a demonstrar uma insatisfação. E a insatisfação não era com o que eles estavam ganhando. Não. A insatisfação não era com o que os outros estavam ganhando. Também não. A insatisfação era com a bondade do seu Senhor. Estão percebendo, irmãos? Quando nós, irmãos, estamos numa situação como nós estamos hoje como cristãos, que muitas vezes nós rogamos ao Senhor por sua graça, por sua misericórdia, e reclamamos das coisas que nós estamos vivendo, ou das propostas que o Senhor coloca para nós não estamos reclamando das situações que vivemos, nem do tanto que ganhamos ou do tanto que deixamos de ganhar. Nós estamos reclamando da bondade de um Deus que nos tirou, irmão, da margem da sociedade espiritual e nos trouxe para uma nova vida nele, e através dele nós temos a vida abundante. Mas nós questionamos o seu caráter. É igualzinho o desempregado. Pastor, arruma um serviço para mim. Qualquer R$1.000 aí, 800, qualquer chão para limpar eu limpo, casa, faxina, faço qualquer coisa. Vou em qualquer lugar. E aí arrumo um emprego lá, né? Baratinho. Daí a 2 meses, o que diz? Pastor, não está dando para pagar as contas, não. Mas, irmão, você não tinha nada, como é que pagava as contas, então? Agora tem um pouquinho, não está dando? O que aconteceu? Não, pastor, estou precisando de um aumento, o Senhor nos chamou para prosperar. Mas lembre-se que a bondade lhe foi oferecida quando nós éramos vagabundos, irmãos. E muitas vezes nós deixamos de ter satisfação na vida cristã, não é, irmão, porque nós estamos ganhando pouco, não. E nem porque o outro irmão está ganhando mais do que nós. Nós deixamos de ter satisfação na vida cristã, é porque nós nos esquecemos de quem nós éramos e de como a graça de Deus nos transformou no que nós somos. Ou seja, nós colocamos em xeque a bondade de Deus para conosco e para com os outros. O que era que esses trabalhadores mereciam? Nada. Mas o Senhor os chamou para uma grande obra. O que é que nós merecíamos nesta vida, irmãos? Nada. Mas o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz, para o reino do seu amor. Ele nos abraçou, nos transformou. Como a minha mãe deu testemunho aqui, que saía faísca dos seus olhos, surdão no ouvido, ela estava recebendo uma nova vida, novos olhos, novo lábio, novos ouvidos, um novo coração. Era esta a nossa condição. Nós fomos renovados pelo Santo Espírito de Deus, vivificados para ouvir a palavra de Deus. O que há de errado conosco, irmãos? O que há de errado com o nosso pagamento? Então a graça de Deus, irmão, quando ela começa a se manifestar, a nossa maldade vai aparecendo. Então muitas vezes a gente acha, né? A gente acha que o Senhor não está olhando para nós, mas é justamente pela graça dele que nós estamos onde estamos. Amém? Então, irmãos, nós já vimos que a graça de Deus exibe a nossa incapacidade e vimos também que a graça de Deus exibe a nossa maldade. Por isso que nós somos mais e mais dependentes dele.
Mas para nós nos alegrarmos, em terceiro lugar, a graça de Deus também exibe a sua misericórdia. Vamos dizer assim: obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. A graça de Deus exibe a sua misericórdia. Verso 14, está escrito assim: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Quando nós lemos esta parábola, irmão, o preço sendo combinado lá no verso 2, somente os trabalhadores das 6 horas da manhã é que receberam um preço. Qual que era? 1 denário. Aos demais, ele não faz promessa de valores. Ele diz assim: eu os pagarei o que é justo. Percebe? O que é justo para o Senhor e o que é justo para o homem? Né? Uma coisa é Deus falar assim: eu te darei o que é justo. Outra coisa é o que eu acho que é justo por aquilo que o Senhor vai me dar. A justiça da graça, irmão, é o grande ato da misericórdia divina revelada ao pecador na pessoa de Jesus. Jesus é o justo que veio para cumprir a justiça de Deus, para nos justificar diante do Pai. Olha o que este dono da vinha da parábola diz: vamos trabalhar que eu lhe darei o que é justo. O que é justo para alguém que precisa ser salvo, senão a operação milagrosa da salvação em Cristo Jesus, irmãos? É o único pagamento justo para nos tirar da morte e nos trazer para a vida. É o ato sacrificial do nosso Senhor. Isso é o único ato justo. E foi isso que a palavra de Deus nos diz: venha trabalhar que eu lhe darei o que é justo. Mas olhe bem, irmão, que além da oferta de trazer o indivíduo para o trabalho, ele ainda oferta o que lhe é justo, segundo a medida daquilo que ele possui. Isso significa, meus irmãos, que a medida de Deus jamais será a medida do homem. Porque a medida do homem é ínfima, miserável e egoísta, mas a medida de Deus é plena, a medida de Deus sobrepuja o pecado, a medida de Deus está acima de todas as coisas que o homem possa imaginar. Pagar o mesmo preço aos trabalhadores que chegaram por último significa uma demonstração da misericórdia graciosa do Senhor da vinha em oferecer a sua bondade a quem Ele quer. Por isso, irmãos, é que a graça de Deus exibe a sua misericórdia. Porque ninguém poderia receber a graça da salvação se não fosse pela misericórdia do Senhor. Ninguém poderia receber a graça da vida diária se não fosse pela misericórdia do Senhor. E o que nós estamos fazendo com esta misericórdia graciosa que recebemos diariamente? Não é? Nós levantamos da cama apressadamente, não é isso? Quando nós falamos de primícias, de dízimo, de primeiro fruto ao Senhor, nós muitas vezes nos esquecemos que as primeiras palavras também pertencem a Ele. Nós esquecemos que as primeiras conversas também são dEle. E quando nós nos levantamos pela manhã e nós falamos com o Senhor: Pai, obrigado por eu ter aberto os meus olhos no dia de hoje, e por eu contemplar a vida mais uma vez, é sinal que a tua misericórdia graciosa foi renovada sobre mim. Essa é uma demonstração. Mas o que acontece conosco muitas vezes? Respiramos o ar de Deus, vivemos a vida de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, mas estamos muito cansados para fazer as coisas de Deus. Não é engraçado isso? Gastamos todo o nosso fôlego com todas as coisas que dizem respeito a nós. E ainda depois dizemos assim: mas isso é justo, pastor? E eu pergunto: o que é justo para os homens? E o que é justo para Deus? O Senhor que não poupou o seu próprio Filho para nós, Ele estava cumprindo a sentença de justiça para si mesmo. E nos agraciou com a sua misericórdia, dizendo: você é meu escolhido. Use a sua vida, então, para o louvor da glória do Senhor.
Esta é a única solução, é o único resultado de quem se encontra com a misericórdia de Deus. É reconhecer que tudo vem dele, que tudo é da sua graça, e como presente nós devolvemos a ele o nosso fôlego, dizendo: Senhor, tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, e eu te louvarei todos os dias da minha vida. Aleluia. Recentemente eu estava lá em casa num culto doméstico que nós fomos fazer. Foi um dia que nós estávamos reformando o templo e estávamos congregando na garagem do irmão que fica em cima. E aí, chovendo muito forte, e nós cancelamos o culto e as famílias se reuniram em casa porque a gente não tinha espaço mesmo. E aí, quando eu peguei a Bíblia e assentei com a família, a minha filha pegou a Bíblia dela, cheia de desenho, e começou a passar o dedo e dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu falei: gente, que coisa linda é essa? Eu falei: o que é isso, Raquel? Ela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E ela passava o dedinho assim, para lá e para cá. E eu não pude fazer o culto mais, irmão, que ela queria falar o versículo toda hora. Eu falei: não, filha, calma, agora o papai vai orar. Ela: calma, papai, minha vez. Eu sou o caminho, verdade, a vida. João 14:6. E ficou assim, irmão, nós ficamos mais de meia hora, ela repetindo aquele versículo. E depois, irmãos, quando eu fui deitar, eu fiquei pensando: Jesus, esse versículo ela aprendeu na igreja. Fui eu que ensinei, não, irmãos. E eu, como pai, preciso ensiná-la. Mas esse ela aprendeu na igreja, e ela falou no culto doméstico, porque ela sabia que aquele era o momento de celebrar ao Senhor, de falar da sua palavra, da sua bondade. E eu falei: Deus, me ajuda, porque eu não tenho usado os meus dias para ensinar a minha filha o teu caminho. Eu não tenho usado o meu fôlego veementemente para falar das tuas escrituras para ela e nem mostrar o caminho com ela. Porque, irmãos, estou sempre trabalhando demais. Estou sempre ocupado com uma visita, preparando uma mensagem. Mas e o meu momento com ela, com a minha família, de ler as escrituras, de mostrar? E depois eu fiquei pensando nela crescida. Será que isso vai fazer falta? Será que só os versículos que aprender na igreja serão suficientes? E aí eu digo para vocês, irmãos, quando nós pegamos uma coisinha linda, pequenininha no colo, a gente sempre pensa que o futuro vai ser o melhor, mas existe um caminho a ser trilhado. Existe uma graça e uma misericórdia que precisam ser mostradas todos os dias, diariamente, para que esta velha natureza seja mortificada e os desejos da carne sejam sucumbidos pela experiência com a palavra e a presença de Deus. E a graça de Deus exibe a misericórdia do Senhor. Por isso, irmãos, que na cruz o preço pago por Jesus em nosso favor manifesta a grande misericórdia de Deus pelos pecadores. Mas esse preço que foi pago justamente. Amém? Quarto e último lugar, irmão. A graça de Deus exalta a sua riqueza. Então nós vimos aqui duas coisas a respeito do homem. A graça de Deus exibe a minha incapacidade. Em segundo lugar, a graça de Deus exibe a minha maldade, mas a graça de Deus também mostra quem o Senhor é. A graça de Deus exibe a misericórdia de Deus e, finalmente, a graça de Deus exalta a sua própria riqueza. Olha o que está escrito no verso 16: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Perdão, é o verso 15 e o 16. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Quando o dono da vinha pergunta se lhe é lícito fazer o que quiser com o que é seu, qual seria a resposta óbvia, irmão? O dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Em outras palavras, ele declara que ele tem riqueza e que pode dar o quanto quiser, a quem quiser e do modo que quiser, justamente para que nenhum recebedor se ache mais importante do que o próprio Senhor.
Enfim, ele está dizendo: a minha graça é que te salva. E eu tenho graça para dar para quem eu quiser, o quanto quiser, enquanto eu quiser, e para todos quantos eu chamar. Enfim, meus irmãos, as riquezas da graça de Deus são muito mais valiosas do que quem recebe dele. Afinal, a graça é oriunda de Deus e o glorifica. Deus concede a quem Ele quiser. E aí, irmão, esses dias eu ouvi alguém dizendo que nós temos que nos considerar muito preciosos para o Senhor. Afinal de contas, nós fomos comprados por um preço muito alto, né? O preço que foi pago por nós era um preço tão alto porque nós somos muito valiosos. Aí teve alguém que diz, é o contrário, né? O preço pago foi alto porque a dívida era grande. Porque o pecado afetou ferozmente o caráter de Deus. Não é porque nós somos valiosos. A graça é valiosa. O presente de Deus é valioso. Então, quando o dono da vinha diz, não me é lícito fazer com o que é meu o que eu quero, ele está dizendo, o que é meu, eu faço o que eu quiser, porque eu tenho infinitamente. O que isso significa para nós, irmãos? Significa que quando alguém recebe a graça da salvação, mesmo que seja recebida de última hora, como ladrão na cruz, ou que julguemos que essa pessoa que recebeu não era merecedora, digno é o Senhor de receber a glória por sua graça misericordiosa que chamou aquele trabalhador. Nós temos o hábito de comparar, né? Ah, Senhor, eu queria isso, mas Deus está dizendo, a minha graça te basta. Ah, Deus, mas eu queria aquilo que o Senhor deu para o outro. Meu filho, eu tenho graça abundantemente para oferecer a quem eu quiser e o quanto quiser. Porque nos nossos hábitos de comparar, irmãos, nós sempre achamos que alguém que está recebendo alguma coisa não merecia receber aquilo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, quem é merecedor de receber algo de Deus, irmão? Quem pode se gloriar por ter sido agraciado? Por isso que quando nós recebemos a graça, nós exaltamos a riqueza do nosso Deus de nos manter nela. Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia, e por isso Ele é o único glorificado na obra da salvação. Não há nada que os homens possam fazer. Não há nada que nós possamos fazer, porque até a bondade de Deus manifestada para nós exibe a nossa ruindade, a nossa maldade e a nossa incapacidade. Mas quando Ele, com a sua bondade, começa a se revelar misericordioso, grande, rico em graça, aí nós descansamos e o louvamos eternamente por sua bondade sobre nós. Quero concluir o sermão nessa noite dizendo para vocês, irmãos, que nós somos miseráveis, pecadores, mas agora resgatados de tal forma que o Senhor nos buscou lá onde nós estávamos, à margem, mendigando e dependentes, para que a glória da graça fosse devolvida somente ao nosso Senhor e Salvador. A graça de Deus é bondosa, mas ela, quando se aproxima de nós, ela ainda é capaz de exibir a nossa incredulidade, a nossa maldade, o nosso estado de miséria e a nossa incapacidade. E quando nós achamos que já não há mais jeito e nem solução, mesmo com a graça de Deus, Ele vem e exibe de si mesmo o amor, a misericórdia, o contentamento e a sua riqueza, para que Ele continue sendo sempre glorificado no projeto da salvação sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. E mesmo que nós tenhamos sido chamados, irmão, de última hora, nós temos que nos lembrar que a graça de Deus é abundante para os necessitados que são miseráveis. Então, não negue jamais a graça do Senhor a alguém que está à margem. Não negue jamais a graça do Senhor ou
jamais despreze alguém que se converteu por causa da graça de Deus. Porque, irmãos, eu me lembrei aqui de um fato que aconteceu agora recente, né? Um rapaz, ex-assassino, que faleceu, né? Recentemente aí, que havia matado a sua ex-namorada, né? Ator da Globo, aquela coisa toda. Ex-namorada, ex-parceira de trabalho, né? Ele havia matado, depois cumpriu a sua pena, foi para uma igreja lá em Belo Horizonte e faleceu. E uma colega de trabalho teve a infelicidade de chegar na segunda-feira e dizer assim: ontem à noite, no domingo, né? As portas do inferno estavam abertas para receber o fulano de tal. Quem somos nós, irmãos, para declarar quem é merecedor de ser chamado para a vinha do nosso Deus? Mas eu garanto para você, irmão, não garanto salvação de ninguém, mas eu garanto para você que através da graça de Deus, a nossa incapacidade e impossibilidade são mostradas, mas a misericórdia do Senhor é vista e glorificada eternamente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus.